Muito bem. Você viu ali um recadinho sobre o portal Lideranças domingo que vem, o encontro dia 1º de julho, às 17 horas, né? Só para dar um pouquinho mais de água na boca aí, né? Vontade de você... Que negócio é esse de encontro de liderança? Não é só para liderança, é para a igreja toda. Tem um foco para liderança, mas são estudos mais aprofundados e, nesse caso, em cima do tema de ética. E olha só que interessante. Isso vai ser especial porque os alunos do portal é que vão trazer os próximos 2 encontros, vão trazer os estudos aqui. E no domingo que vem, o tema, dentro do tema maior ética, é o seguinte: a vida, onde começa e onde termina. Então, o assunto vai ser abordado em cima de questões a respeito de aborto e eutanásia. Então, se você tem curiosidade, né, e mais do que curiosidade, você gostaria de entender o que a Bíblia, como a Bíblia se pronuncia a esse respeito, domingo que vem, às 5 horas aqui. Tá bom? Então, só para você entender melhor, assim, provocado aí, quem sabe causar o desejo em você de entender, de aprender mais sobre isso com os nossos alunos do Portal Liderança, domingo que vem. Dando sequência aí no tema da seleção das disciplinas, né? E hoje falando sobre o saber. Eu quero começar a introduzir esse tempo com esta frase. Não é só Augusto Nicodemos que fala sobre isso, ou fala isso, né? Ou disse. Outros tantos também concordam e falam a respeito disso. Existe um analfabetismo bíblico crescente no meio evangélico hoje. Quando a gente fala do saber, nós estamos falando diretamente do conhecimento da palavra. E aqui, conforme o pastor, eu devolvo essa afirmação para vocês, se vocês concordam com ela. Cada vez mais os crentes sabem menos de Bíblia. Infelizmente, eu concordo com isso. E você? É comum você se deparar com a cena de uma pessoa que se diz evangélica, diz salva por Jesus Cristo, e eu não estou falando de gente convertida há poucos meses, eu falo de gente convertida há anos, e não sabe citar João 3,16, por exemplo, de cor. Não sabe, por exemplo, quais foram as cartas que Paulo escreveu. Aí você está pegando pesado, né, pastor? Mas eu estou falando de gente que já está há um bom tempo na caminhada. Não sabe selecionar 5 versículos a respeito da salvação. E se não sabe selecionar 5 versículos, provavelmente não evangeliza. Não fala de Jesus. Sabe de grandes histórias da Bíblia, talvez ali. Eu já ouvi falar da história de Davi e Golias, né? Já ouvi falar da história de... até porque eu assisti um dia desse na televisão, né? O Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho que Abraão abriu, né? Moisés, aí, palmas para ele. Aí, tá vendo? Ó? Muito bem. É isso aí. Então, a gente está acostumado a comer na mão dos outros, essa é a verdade, né? E a própria Escritura, gente, ela foi deixada para nós com o propósito de que nós pudéssemos conhecê-la. Por que você acha que Deus deixou a Bíblia desse jeito que Ele deixou? E tem gente que descarta isso. Num país, ou num momento onde nós temos livre acesso, pelo menos por enquanto, graças a Deus, você tem diversos modelos, tamanhos, cores, formas e formatos da palavra.
Tem gente que tem várias Bíblias em casa, mas ela fica ali como um objeto de decoração. Ou para outros, o que é triste também, ainda hoje, ela fica aberta num salmo, como por exemplo 91, ou o 23, salmos tão conhecidos pela foto, né? Pela foto, calendáriozinho de mesa, né? Aquele que você, né? Tá na foto lá. Mas você sabe sequer 2, 3 versículos desses salmos? E as pessoas colocam ali porque creem que se deixar a Bíblia aberta nesse texto, ou num texto que corresponda ao momento ali da vida, o fato do livro estar aberto ali, isso vai guardar a casa de algum poder maligno, né? Vai proteger de algum mal maior. Infelizmente, tem gente que ainda pensa dessa forma. Bíblia disponível. Enquanto outros, em muitos países aí fora, estão dando a vida por um pedaço das Escrituras. Muitos lá atrás já deram suas vidas para que você tivesse a Escritura do jeito que você tem hoje. Então fica aqui, na introdução, né, esta exortação e essa lamentação no tocante ao valor que nós damos à palavra de Deus. O saber. A Bíblia foi escrita, nos deixada para que nós buscássemos, conhecêssemos, compreendêssemos. É para mim, é para você, é para todo cristão. Mas, infelizmente, eu tenho que concordar com isso. Analfabetismo bíblico crescente no meio evangélico hoje. E sabe uma coisa também que contribui para isso? A preguiça da igreja como um todo no tocante ao ensino. Escola bíblica dominical, irmãos, você tem ouvido falar cada vez menos nas igrejas por aí. O povo não quer mais vir para uma aula, não quer mais aprender. Mas eu não vou falar do povo. Se nós pegarmos a estatística da nossa igreja, nós temos um grupo aqui, nesse momento, chutando aqui por baixo, umas 300 pessoas no salão. Né? E metade, para ser ainda otimista, participa da escola bíblica dominical. Muitos vão embora. Agora, eu quero acreditar que, pastor, eu não participo aqui, mas eu tenho meu tempo de estudo, eu faço curso, eu faço seminário, né? Eu estudo a Bíblia. Será? Eu acho que eu não estou fazendo uma leitura errada quando eu penso que se a pessoa não fica nem na escola bíblica da igreja, muito provavelmente ela não tem estudado a sua Bíblia durante a semana em casa. Alguns têm motivos justos, trabalho, outras questões, né, que precisa atender em casa. Mas a gente vê uma evasão, e eu já lamentei por muitas vezes quando eu, por algum motivo, e às vezes até de propósito, desci no momento da escola bíblica, aqui, no hall, e eu me deparei com mais pessoas ali fora do que nas salas de aula. E um dia, quase que eu falo, vamos fazer uma classe aqui, né? Porque a turma não vai embora, fica conversando aí fora. Logo, não tem o que fazer, né? Porque se tem um compromisso, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, né, que justifica, melhor do que estar numa sala de aula, ou pelo menos ali que tem uma boa desculpa, vamos colocar assim. Mas não, fica aí fora conversando. Aí fora conversando. E sabe o que acontece? Estimulando e até puxando outros que, na sua fraqueza, são levados por essa, né, essa atitude que desmerece e desrespeita o momento de ensino bíblico da igreja.
Então fica aqui uma dica, e eu não estou falando nem como pastor agora, como um crente que tem vergonha na cara. Se você não quer estudar, vai embora. Tá bom? Não estou falando para os visitantes, estou falando para o crente velho, que esses são os que mais dão trabalho nesse ponto. Tá? Inclusive, né, às vezes até dá mau testemunho para aqueles que estão chegando e estão começando na caminhada. Se você pegar um relatório, e eu cuido um pouco disso, a grande parte das pessoas que participam da escola bíblica não são os crentes velhos de Bíblia, de igreja. São os mais novos. Deus abençoe vocês. Quando vocês chegarem nesse patamar, a história mude para vocês. Amém? Eu quero ler um salmo. E a partir desse salmo, perceber um pouquinho do valor. O grande livro das poesias, dos cânticos de louvor, o Saltério de Israel. Já no seu livro 1, na abertura, ele vai falar da importância da palavra, como ela determina o caráter desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, como ela conduz, como ela orienta a vida do cristão, como ela é fundamental nesse processo. Obrigado por ter aberto aí, acompanhe, mas eu tenho uma versão aqui para nós acompanharmos também, se você quiser. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Já uma distinção aqui, quando a Bíblia fala de ímpio, ela está falando daquele que não se importa com as coisas de Deus. O ímpio é aquela pessoa que, para ele, as coisas de Deus não interessam. Então não está falando de uma pessoa necessariamente má, né? Quando a gente pensa em ímpio, né? Não, a pessoa pode ser um bom pai e um ímpio. Pode ser um bom marido, ali dentro de um padrão aceitável, mas ímpio. Pode ser trabalhador, mas ímpio. Por quê? Porque as coisas de Deus para ele não importam, não interessa. É claro que se as coisas de Deus não interessam, não importam, ele não será um pai excelente, porque nós acreditamos que a família foi criada por Deus, então o padrão, né, já falamos sobre isso, né, para a paternidade, maternidade, né, para o casamento, né, para a vida conjugal, o padrão de excelência é a partir das Escrituras. Mas existem pessoas que desconsideram, que não querem saber, e nem por isso são pessoas más, que destroem, violentas e tal. Não é necessariamente por causa disso. Tem ímpio que é trabalhador, que é bom pai, boa mãe, bom filho, tá bom? Mas é ímpio, não quer saber das coisas de Deus. Então, quando a Bíblia fala de ímpio, pensa nesse perfil. É uma pessoa que não está nem aí para a Bíblia, tá bom? Para a palavra. Tem até um respeito, como muitos vão dizer, né? Não, eu respeito todas as religiões e tal, né? De vez em quando até vou lá na igreja batista. Gosto de ir na igreja tal, igreja X, Y e tal. Né? Gosto até de ouvir, mas é mais, né? Não é a Bíblia não é para mim a minha regra de fé e de prática. É mais um bom manual aí e tal. Aliás, por falar nisso,
num dos estudos, numa das mensagens que eu estava ouvindo, o autor citou uma entrevista que foi feita na época com a presidente Dilma. Saudade dela? E aqui, a pergunta que foi feita para ela era para ela falar a respeito do que o que vem a ser a Bíblia para ela. E o cara reproduziu aqui na íntegra a resposta da presidente naquele momento, então. Abre aspas. Presidente Dilma, né, sobre o que vem a ser a Bíblia. É uma leitura que ela envolve, de todas as maneiras, além de ser uma expressão religiosa de uma da religião da qual nós, a maioria do Brasil, compartilha. Mas, além disso, ela tem uma alta qualidade literária e tem também histórica. Então, é uma leitura, quero lhe dizer o seguinte, para mim foi muito importante, principalmente porque ela trabalha com as metáforas. E ela é muito difícil. Aí a metáfora, que é a imagem, né, que é isso, que a metáfora nada mais é do que você transformar a imagem em alguma coisa. Não tem jeito de você entender e compreender melhor do que a imagem. Gente, eu não me confundi aqui na escrita. É isso mesmo. Resumindo, ela traduz a Bíblia como um conjunto de metáforas. E difícil de entender. E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Ela conseguiu explicar melhor a Bíblia que muitos de nós. Sério. Você pergunta para alguns o que é a Bíblia, o cara nem cita que ela tem metáfora. Nem sabe o que é isso. Pelo menos nesse ponto, ela está certa. Existem metáforas na Bíblia. A Bíblia não se resume a um conjunto de metáforas, mas tem gente que não consegue nem explicar, ainda que de uma maneira pouco clara, como foi aqui, o que significa, o que é a Bíblia, para que serve a Bíblia, né? Salmo capítulo 1, o salmista, e eu quero começar aqui propondo para vocês no que consiste então o saber, ele vai falar sobre isso. E eu quero começar no versículo 2, na segunda parte. Saber consiste em apegar-se à palavra. E esse saber, eu estou definindo como aquele conjunto, né, de valores ou de princípios que vão reger uma vida piedosa. Não é o saber do inteligente, que tem muito conhecimento acumulado, mas aquele saber que vai conduzir a pessoa a uma vida feliz na perspectiva de Deus, próspera na perspectiva de Deus. E essa felicidade, essa prosperidade, essa estabilidade está diretamente relacionada com o conhecimento da palavra. O conhecimento dela e a aplicação desse conhecimento no dia a dia, tá bom? E eu começo no versículo 2, e se você ler comigo, ele vai começar dizendo, pelo contrário, ou antes, né? Antes. O que ele falou no 1 está condicionado ao que vem no 2. Se a pessoa feliz é aquela que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ela só não o faz porque antes ela tem outro prazer. Porque antes tem algo que a satisfaz. Tem algo muito mais importante e pesado para ela. E exatamente porque ela conhece a palavra, porque o seu prazer está na palavra, por isso ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque ela anda no conselho da palavra. Por isso, ela não se detém no caminho dos pecadores. Porque ela conhece a palavra. A palavra já a deixou esperta quanto a isso. Ela não se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Porque pela palavra ela já tem recebido esse ensino do quanto isso
desagrada a Deus e o quanto isso é letal para a sua vida espiritual e social. Então, eu estou começando com o que vem antes. Que o próprio salmista diz, pelo contrário, antes, ou exatamente por causa disso, ele não faz o que está no 1. Porque ele conhece a palavra. Porque ele, como diz literalmente aqui, o seu prazer está na lei do Senhor. Temo forte. Forte isso. E aí, eu não sei quantos de vocês, não precisa responder a mim. Essa é uma resposta que eu tenho que dar para Deus. O quanto isso é verdade na minha vida. Será que você poderia dizer, o meu prazer está na lei do Senhor? Pastor, como é que eu vou saber disso? Você sabe. E a Bíblia já vai dar uma dica logo em seguida. Nela, ele medita de dia e de noite. E é óbvio, gente, é óbvio que a Bíblia não está dizendo com isso que essa pessoa não vai fazer mais nada na vida dela. Alguns vão falar assim, então isso aí é coisa para pastor. Medita de dia e de noite. Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso trabalhar. É óbvio que ele não está dizendo, o salmista não está falando que aquele que tem o prazer na palavra não faz mais nada na vida, a não ser ficar lendo e debruçando sobre a Escritura. O que ele está querendo dizer com medita de dia e de noite é uma atitude reverente, né, de que aquilo que ele buscou, aquilo está ruminando, né, na sua mente ali, está processando todo dia, né, aquilo que ele lê traz a memória e ele tem prazer em ficar lembrando, né, e aproveitando as oportunidades para colocar em prática aquilo que ele aprendeu. E meditar está associado exatamente com esse termo ruminar. Né? A vaca faz isso, né? Está toda hora mastigando lá, por quê? Tem aquele processo, ela come, aquilo vai até o estômago, é processado, retorna, né? Tritura ainda mais, processa, volta para o estômago. É a ideia de que a palavra, uma vez, né, recebida, ela vai sendo processada na sua mente, no seu coração. E aquilo vai preenchendo o teu intelecto. E aquilo vai modificando tua forma de pensar. E aquilo vai moldando o teu caráter. Vai mudando suas decisões diárias. Né? Vai levando você a dizer sim e dizer não. De acordo com a vontade de Deus. Porque você aprendeu o que agrada a Deus por meio da Escritura. E aquilo então, na oportunidade que você tem para tomar uma decisão, aquilo automaticamente volta à tua mente, começa a processar e você fala, isso aqui eu já sei. E aí a decisão é sua de fazer o que você sabe ou não. Aliás, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma jovem que disse para mim que já era crente há muito tempo, mas estava afastada. E as palavras dela foram exatamente essas, porque eu estava até preocupado no sentido de, será que essa pessoa de fato teve um encontro com Jesus, já entregou a vida para Jesus, está tão afastada assim? E ela disse, pastor, tudo que o senhor falou aí eu conheço. Eu já tomei essa decisão lá atrás. A questão não está no que eu não sei ou o que eu sei. Eu sei tudo isso. Mas eu não tenho tido, ela usou esse termo, né? Eu não tenho tido força para fazer desse jeito. Então a questão não está só no intelecto, de conhecer a informação. Muitos conhecem. Gente, o diabo conhece a informação e usa a informação, inclusive, e distorce ela. Ele fez isso no Jardim do Éden. Ele fez isso quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Ele usou a palavra. Mas a questão não está enquanto você sabe usar a palavra, mas enquanto a palavra usa você. O quanto a palavra tem usado você aí no dia a dia. Muitas seitas surgiram fazendo mau uso, na verdade, né? Da palavra. Medita. E aqui é a escadinha. Medita de dia e de noite. Não é só ler, não é só ter a informação. Meditar é debruçar sobre aquilo com humildade, para que aquele texto transforme a sua vida. E aquilo vá processando. E dia e noite significa que isso é um processo que não é assim, eu vou abrir e Deus vai falar comigo agora.
Está entendendo? Isso não agrada a Deus. É buscar o conhecimento. Assim como você, quando vai estudar para uma prova, e muitos aqui eu acredito que já fizeram e passam por isso recentemente, você tem que se dedicar. Você tem que buscar informações. Você tem que realmente prestar atenção no que você está fazendo. Você tem que aprofundar naquilo. Não é apenas passar o olho e achar que só porque você passou o olho, aquilo vai mudar a tua vida. Mas pastor, eu não conheço. A pergunta é, por que você não conhece? Porque não está lendo. Irmãos, eu tenho muito que aprender. E às vezes é gostoso quando nós nos dispomos a ensinar a Bíblia e ouvimos bons comentários. Nossa, pastor, que palavra abençoada. Que bom saber que o senhor, eu tenho visto que o senhor conhece a Bíblia. Amém, irmãos. Mas eu fico pensando, seria até gostoso, né? Puxa, que bom que quanto mais eu sei, e se eu souber mais que todo mundo, eles vão me valorizar bastante. Mas eu não posso me satisfazer com isso. Aliás, eu me sinto, vamos dizer assim, acho que o pastor Edgar concorda comigo, a nossa tarefa não está boa. Quando tem muita gente dizendo, nossa, quanto o senhor conhece, eu não sei nada. É gostoso ouvir isso, por um certo lado, mas isso é muito humano. A minha tarefa, a nossa tarefa é ensinar. E o melhor professor não é aquele que sabe mais, é aquele que faz saber mais. Mas por outro lado, irmãos, eu não sou responsável final pela sua educação religiosa. E nem pelos seus filhos, sejam eles quem forem, pequenininho lá no Horto Júnior, adolescentes, jovens. Não é o pastor, não é o professor da escola dominical que vai ser o responsável para ensinar a Bíblia para o seu filho ou para você. Essa responsabilidade é sua e Deus vai cobrar de ti. Se teu filho é um analfabeto bíblico, não é culpa da Igreja Batista do Horto do IP. Não é. Não adianta achar que essas 2 horas aqui vai fazer grande diferença e mudar a vida do teu filho ou sua se você não lê a Bíblia durante a semana. Se você não medita nela de dia e de noite. Você não vai atingir o propósito, o resultado aqui que o salmista coloca. Você não vai prosperar. Você não vai ser feliz. Porque não está buscando a palavra. E a escadinha aí, ó. Aquele que medita, qual é a consequência natural? Ele medita dia e de noite, ele conhece a palavra faz diferença na vida dele. Logo, esse camarada não vai ser infrutífero, não tem como. Então, se uma pessoa não está bem, se ela não está dando fruto, pode ter certeza, ela não está lendo a Bíblia. Pode ter certeza, não tem como se apegar à palavra e não dar fruto. Não tem. A menos que seja uma leitura, como eu falei, sem ser meditação. Uma leitura, aquela leitura de obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia hoje. Mas já está pensando na próxima atividade. Ou naquilo que lhe dá mais prazer em seguida. O jogo vai começar, a novela vai começar, o filme vai começar, eu tenho 10 minutinhos, eu tenho 5, e hoje não deu. Não é esse. Não é esse que vai dar fruto. E, consequentemente, aquele que medita na palavra, dia e noite, dá fruto, vai ter uma vida firme. Esse não vai murchar. E a figura aqui não vai ficar improdutivo. Não vai ficar improdutivo. Aquele camarada que vira e mexe está tendo que alguém socorrer, levar para lá e para cá. Né? Aquele que dá trabalho mesmo, que vive, né, precisando de ajuda em todos os aspectos. E ainda quando você falha um pouquinho, o que ele faz? Critica a igreja, o pastor, a escola bíblica e tudo mais. Está tudo errado, menos com ele, ou com ela. Por quê? Porque já não está mais meditando na palavra, já deixou de dar fruto há muito tempo e está murcho. E a igreja tem que servir como aquele, né, como é que chama aquele negócio lá que... Isso, que vai enchendo, né? Uma espécie de uma bombinha. O cara vem na igreja domingo, mas está murcho, está furado. Porque a Bíblia não está preenchendo durante a semana, não está meditando na palavra, não vai dar fruto. Apega-se à palavra. O saber consiste em apegar-se
a palavra. Isso é o primeiro ponto, o mais importante. Olha a escadinha aí. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? Versículo 3. Ele fala que essa pessoa será como, versículo 3, uma árvore plantada junto à corrente de águas, olha aí, recebendo direto o alimento, né? Aquilo que vai lhe dar força de continuar em pé e firme, para continuar crescendo. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo o que ele fizer, prosperará. Muito bem, o tempo já corre aqui, mas nós temos que ler alguns textos que falam sobre o valor da palavra. Não vamos ter tempo de entrar nos detalhes desses textos, mas olha o que eles dizem a respeito do valor da palavra. Salmo 19, versos 6 a 8. Desculpa, coloquei 6, né? Começa no 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Continuando. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Olha quantas qualidades a Bíblia vai produzir em nós. O apego à palavra, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, dá sabedoria, restaura a alma, alegram o coração, iluminam os olhos, permanecem para sempre. Essa é a palavra do Senhor. É nela que você tem buscado? É nela que você tem se apegado? Salmo 119, 98. Aliás, o Salmo 119 é uma declaração do valor da palavra do começo ao fim. Todos os textos, versículos do Salmo 119 vão apontar para a palavra, para o valor da palavra. E aqui pegando apenas alguns deles, do 98 até o 101. Teus mandamentos me faz mais sábio do que os meus inimigos, pois estás sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Sou mais instruído do que os anciãos, porque tenho guardado os teus preceitos. Desvio os pés de todo caminho mau, a fim de obedecer a tua palavra. Colossenses capítulo 2, esse texto foi fruto lá do nosso pequeno grupo na sexta, né, que a Thaís trouxe o estudo para nós. Muito obrigado, Thaís, por esse texto. Eu falei, esse eu vou pegar. Né? Colossenses capítulo 2. Que o apóstolo Paulo falando à igreja, no verso 6, ele vai falar, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Ou seja, aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu do ensinamento a respeito da vida e da obra de Jesus, aquele ensino que você recebeu, aquilo que você leu, é aquilo que você tem que praticar. E aí ele vai dizer no versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes o quê? Ensinados, sempre cheios de ação de graça, ou seja, a teoria ali, né? Mudando o caráter, levando à prática. E aí vai livrar do quê? Vai livrar do mal. Isso aqui está paralelo com o que o salmista está dizendo no Salmo 1. Né? Você se apega à palavra, vai dar fruto. E o 8 é o versículo 1. O que vai acontecer? Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição de homens, conforme espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. É dar ouvido para a roda dos escarnecedores, para o conselho dos ímpios. É parar e se deter no caminho desses pecadores. Se você conhece a palavra e pratica, você não vai dar ouvido a esse tipo de fábula, de filosofia mundana, humana. E está entrando na igreja. Porque na ânsia de sempre falar alguma coisa nova, pessoas estão trazendo ensinamentos vãos, contrários à palavra, filosofias humanas.
é gostoso de ouvir, né? Afaga o ego, novidades, mas não é palavra de Deus, não é doutrina da palavra. E se você não conhece a Bíblia, vai comer na mão desses caras. E se vai comer na mão desses caras, vai ter problemas sérios no intestino espiritual. Que é o alimento podre. Mas a gente não conhece, bota para dentro. É barato, está em todo lugar, só ligar a televisão, entrar na internet. Muito ensinamento que é filosofia vã, de homens. Porque não conhece a palavra, vai engolir essa porcaria, vai passar mal. E vai criticar o que é bom depois. Por quê? Porque dói, né? É caro, custa conhecer a verdade. Muito bem. 1 Timóteo 4. Ali do 12 até o 16. 12 a 16. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. De que maneira? Na palavra. E, consequentemente, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia, com imposição de mãos pelos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas e dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver o teu. Então, quando você dedica-se à palavra, aplica-se nela, as pessoas vão ver o teu progresso. O teu progresso. Tem cuidado de ti e da doutrina. Como é que eu vou cuidar da doutrina se eu não conheço a doutrina? Como é que eu vou cuidar da doutrina se eu não sei o que significa? Se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou saber que doutrina que ela se pronuncia? De que maneira? Conheça. Tenha cuidado de ti e persevera nessas coisas. Dessa forma, salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Esse verbo salvar aqui não é salvar do inferno, no sentido que só Deus dá essa salvação, mas é do engano, do erro. Dessas pessoas que vêm falar coisinha dizendo que é palavra de Deus e você conhece a palavra e fala, não, isso aí não é da palavra de Deus, não. Isso aí eu não vou engolir. Por quê? Porque está firme na palavra, está dando fruto e as pessoas vão ver o teu progresso. O saber consiste em, se por um lado é apegar-se à palavra, o outro lado da moeda é afastar-se do pecado. E aqui, irmãos, a consequência de se apegar à palavra, quanto mais você conhece a Bíblia, mais longe do pecado, e você conhece no sentido de obedecer, né? Mais longe do pecado você fica. Tá? Ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. A decisão é sua. Quanto mais você se apegar à palavra, ao buscar o saber de Deus e o conhecer de Deus, mais você vai ficar santificado e se afastando do pecado. Quanto mais no pecado você se afundar, mais longe da palavra você estará. Não tem como andar as duas coisas juntas. E aqui é a escadinha, mas para baixo. A progressão aqui da desgraça. Não anda, aquele camarada, não ouve, né? Não se detém, não anda no sentido de não ouvir, não dá ouvido, né? Não se detém, é aquela paradinha. O camarada está passando, não dá ouvido, mas agora ele deu uma parada, se deteve, e aí o pior, ele já faz parte, ele se assenta. Olha essa progressão da desgraça. Feliz é aquele que não dá ouvido, que não dá aquela paradinha. Interessante o que ele está falando. Será que tudo que eu ouvi, será que a Bíblia realmente tem razão? Aí se assenta, começa a ter comunhão com essas pessoas, com essas filosofias, com esses pensamentos. Por quê? Porque não tem prazer na palavra. E quando não tem prazer na palavra, quando não medita nela dia e noite, isso vai acontecer, infelizmente, naturalmente na sua vida. Vai começar a dar ouvido para conselho de ímpio. Vai começar a se deter em caminho de pecador. E vai parar, sabe aonde? Na roda deles. E sabe qual é o resultado disso? Olha o resultado no versículo 5 e no versículo 6.
Por isso, exatamente por isso, os ímpios, que são como uma palha que o vento dispersa, porque não tem consistência na palavra, não estão arraigados na palavra, por isso eles não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou, conforme a minha versão, o caminho dos ímpios traz destruição. Traz destruição. O resultado é perecer. Se num é prosperar, no outro é perecer. Agora é interessante isso. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: você é feliz também, né, por aquilo que você evita. O cristianismo também tem o seu lado negativo, ou seja, aquele não faça, não vá. Quantas vezes você já ouviu isso da sua mãe? Mas quantas vezes você já ouviu isso da Escritura? Não, não. O não é bênção também. Só que tem gente que não sabe dizer não para filho, tem gente que não sabe dizer não para si mesmo, porque não conhece a Bíblia. Esse não envolve essas 3 áreas: conselhos, não para conselho de ímpio. Caminhos, olha esses Cs, né? Caminhos está falando de lugares que você deve evitar, conselhos que você deve rejeitar, caminhos ou lugares que você deve rejeitar, de frequentar, de participar, e companhias que você também deve evitar. Conselhos, caminhos, companhias. A felicidade ou o saber também consiste em rejeitar esses 3 Cs. Conselhos de ímpios, caminhos de pecadores, companhias de escarnecedores. Isso vai desviar a gente do foco. Porque se a gente já não tem prazer na palavra, essas pessoas vão se aproveitar da gente. Isso vai ser prazeroso, o nosso prazer vai inverter. Fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. E para terminar, Hernandes Dias Lopes também diz: os ímpios podem prevalecer nos tribunais, nas pequenas cortes, na opinião pública, na mídia, na imprensa, podem prevalecer debaixo do sol. Mas os ímpios não prevalecerão onde? No juízo. Os homens podem mudar as leis, mudar os conceitos ou qualquer coisa que eles quiserem, mas eles não podem mudar a verdade de Deus. O que é verdade de Deus, ninguém pode mudar. Os ímpios podem prosperar aqui na terra, mas no juízo, eles não vão prevalecer. Do lado de quem você está? Com quem você escolhe ficar? 2 textos e aí eu vou acabar. 2 Timóteo 3, 13 a 17, só quero ler. Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, 13 a 17. Mas os homens maus, 2 Timóteo 3, 13 a 17. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem ou têm poder para fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que, ou com o propósito de que o homem, ou seja, a pessoa de Deus, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. É isso que você tem aprendido desde pequeno? É isso que você tem aprendido nos últimos meses? Quando foi que você conheceu a palavra? Esqueceu dela já? Parou de ler? Parou de meditar? Muito cuidado, meu irmão. Porque isso é um sinal. Quando você não se apega à palavra, você não se afasta do pecado. Ao contrário.
vai começar a dar ouvido para conselho de ímpio. Se detém em caminho de pecadores e sentar em roda de escarnecedor, se você não se apegar à palavra. E por fim, o Salmo 119, 11. Quem conhece de cor? Guardo coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Fica a dica da palavra, irmãos. Guarda no coração. Medita. Se aplica. Isso é o verdadeiro saber. Vamos orar? Obrigado, Senhor. E aqui, Pai, fica para nós a exortação da tua palavra. O quanto nós temos lido, o quanto nós temos meditado. Se paramos de fazer, Pai, causa em nós esse desejo, traz arrependimento, de voltar a buscar a tua palavra, que é o essencial para a vida cristã. Voltar a fazer o devocional na semana. Sozinho, com a família, com os filhos, com o cônjuge. Tempo com o Senhor. Tempo de qualidade. Não correndo, não na correria, não por obrigação, mas com prazer. Ainda que no começo seja difícil, ainda que no começo soe por obrigação. Mas com a insistência, com o amor, o prazer vai voltar. Nos ajuda, Pai, a buscar a palavra. Voltar a querer ter prazer pelo ensino da palavra, pela escola bíblica dominical, pelos cursos, onde nós vamos aprender, por todo o ambiente de ensino, pequeno grupo, Pai, onde a tua palavra também é ensinada e nós podemos compartilhar. Ali é mais uma oportunidade para crescer. E quando estamos no ambiente da palavra, estamos fugindo daquele ambiente do pecado. Quando estamos dando ouvido para o conselho da palavra, não teremos tempo para dar ouvido para conselho de ímpio. Quando nos assentamos à roda de pessoas que estudam a palavra, não vamos estar tendo tempo para sentar na roda dos escarnecedores, Pai. Nos ajuda a mudar esse foco, Senhor. Sermos crentes de verdade que agradam e glorificam o teu nome por meio da obediência e da meditação da tua palavra. Em nome de Jesus.